Bruno Venga! Ó, tô descabelado, bicho, Olha, ó. até eu tava meio descabelado. Vamos arrumar os penteados. Minha filhada tá aí, minha Rapaz, que amiga. fundo diferente que você tá, hein? Ah, novo cenário. Eu tô num novo teatro. E aí? Tá diferente, tá com a barba curtinha. Pois é, isso aqui foi um acidente de percurso, mas tudo bem. Depois eu conto. É um novo personagem. É um novo personagem que eu vou fazer numa novela aí. E daí eu tive Entendi, que fazer entendi, a faz sentido. barba. O diretor pediu para eu tirar a barba, assim, para fazer meu vídeo. É aquele negócio da eu mesmo Irene, né? Você mesmo manda, você mesmo bebê. É isso. Ai, que bom estar contigo aqui, meu irmão. Pô, vou te falar que eu vou ter que ficar falando aqui pra todo mundo ouvir, que eu tô com saudade, né, cara? Tô morrendo de Nossa, saudade. gente, nem fala. Muita, muita, muita. E como você tá? Como estão as coisas por aí? Belo, belíssimo. Olha, incrível. Acabei de retornar de uma viagem de amor, por amor, ao Rio Grande do Sul. Ah, tchê, que Fui lá ver meus bom. pais, minha irmã, minhas afilhadas, sobrinhas, amigos, inclusive uma amiga amada que está aqui, amiga comadre. Encontrou Enfim, seu Oceane? encontrei seu Oceane ao vivo lá, 85 anos, montado num cavalo, aqui, ó, firme, firmito. Maravilhoso, Estou trabalhando, né? maravilhoso. Estou trabalhando para chegar lá. Você, pô, você aprendeu mesmo a colocar um negócio fixo aqui, né, cara? Tu viu? Ficou aparecendo aí, ó. Coloquei, ó. Para quem está chegando agora, eu já vou começar. Já vamos falar. Além do amor que importa muito, eu queria que você falasse sobre o que vai acontecer amanhã. Que vai Fala! acontecer O que vai acontecer amanhã? amanhã. Amanhã é um dia importante, né? Amanhã às 8 da noite, vou dar Uhum. uma mentoria sobre liderança em desconstrução no novo mundo. Eita, coisa linda! E aí eu Amigos que deixei aqui pedir estão. para isso. É isso, já vou convidar aqui, já deixei o link fixado, entrem lá no grupo, por favor, que vai ser incrível, eu tenho certeza, com meu irmão. Ó, até minha mãe amada entrou, minha irmã Raquel, ei, coisa boa, Nossa, noite, hoje promete, tá demais, hein? Hoje tá demais. hoje tá demais. Hoje tá gaúcho esse negócio. É, Rio Grande do Sul se fazendo É presente. isso. Mas é isso, cara. A gente sabe que dentro desse nosso assunto tão amplo, né? Apesar das poucas letras, tão amplo. Você sabe bem disso, porque a gente conversa disso, mas falando com quem está nos acompanhando aqui, de fato, quando a gente fala de amor, a gente tem o hábito de partir para o amor romântico, o amor familiar, o amor entre amigos, esse amor que é aquele que toca de frente, aquele que a gente não tem dúvida, ou se tem dúvida, é uma dúvida momentânea. Mas eu acredito que o grande desafio, além de manter vivo esse amor, é começar a trazer ou levar o amor para os ambientes que a gente aprendeu, pelo menos da nossa geração para trás, que são ambientes hostis, entre aspas. Sim. Então, nós somos ensinados que o mercado de trabalho é um ambiente hostil, onde as pessoas precisam crescer a qualquer preço. Ou a gente foi ensinado que o seu chefe, o seu líder, o seu superior, a sua hierarquia, sei lá, você já parte do não gostar, né? Então tem aquela coisa, não, meu chefe, não sei o quê. E aí quando eu primeiro eu desenvolvi essa palestra, né, meu irmão, chamada Líderes em Desconstrução, e dessa palestra veio a ideia, eu escrevi um livro chamado Líderes em Desconstrução, porque é muito criativo, né? Com um subtítulo que é Cultivando Relações Genuínas no Mercado de Trabalho. Eu acho que a forma mais efetiva da gente levar amor para um ambiente que nos foi ensinado que deveria ser hostil é através das relações genuínas, através do fato de praticar de fato a empatia, mas não a empatia que viralizou, essa que virou um sinônimo de não sei o quê. A empatia de desenvolver a capacidade de se sentir na pele do outro, mesmo que você não tenha um lugar de fala. E eu acho que no trabalho, quando a gente faz isso, a gente começa a desconstruir a liderança ou começa a construir
as relações genuínas. Então, o meu chamado aí do link fixado é para uma mentoria online gratuita que vai acontecer amanhã às 20 horas. Esse é um grupo de WhatsApp que as pessoas lá vão ser informadas de tudo isso. Que eu estou com muita vontade de fazer essa mentoria, porque é justamente para falar com líderes ou para quem deseja ser líder nesse mercado corporativo maluco, falar que, peraí, pisa no freio rapidinho, nessa ânsia de ser líder para mandar ou para conquistar, e começa a pensar na possibilidade de ser líder para inspirar, para escutar, para mover, para ser empurrado e empurrar, para ser puxado e puxar. E no fundo, irmão, por que desconstrução? Porque eu acho que a gente só pode colocar uma coisa em um lugar depois que a gente tirou outra coisa daquele lugar. Porque não tem espaço para construir um prédio em cima de um prédio. Então, eu parto da desconstrução de alguns valores que nos foram ensinados em relação ao mercado de trabalho, para aí sim começar a falar em construção com amor. Chega de jabá. Ah, não, mas é importante, assim, e tu vias, que eu acho que foi hoje que eu te encaminhei, inclusive, alguma coisa, acho que a Forbes falou sobre isso agora, que tem uma questão, não me lembro nem o título ali que era, mas me chamou muita atenção, que é uma área emocional nas empresas e que as pessoas buscam, inclusive, até ganhar menos, mas elas querem, óbvio, né? Ou por mais óbvio que pareça, pode não ser às vezes, ter um ambiente saudável, um ambiente de bem-estar no trabalho, que, como você bem disse no início, por vezes, ele é tido por muitas pessoas como um lugar hostil. E pode, assim como talvez, né, muitas vezes no nosso lar, é conseguida essa, eu vou chamar até de façanha, porque muitas vezes dentro dos próprios lares, né, essa situação, essa construção e desconstrução da relação, do amor, do respeito, da escuta, né, ativa para quem está dentro da nossa casa. Então a gente começar por dentro do lar, como a gente vem falando já há muito tempo, começar por nós, a partir de nós, e a partir de nós a gente constrói isso, né, no nosso pequeno grupo, né, o nosso pequeno grupo é ali as nossas quatro paredes e quem habita com nós naquele ambiente, e daí a gente vai para a rua e vai para as empresas, que os lugares habitados por milhões e milhões de pessoas, né, hoje, e eu acho que o dado que chama atenção é isso, que mesmo sendo, óbvio, uma necessidade, um movimento natural das pessoas estarem nos seus postos de trabalho, existe o que não é normal, que é um grau de infelicidade, insatisfação, de tristeza, de... Tanto que eu me lembrei agora, tem um dado muito interessante de uma pesquisa que diz que muitas pessoas na segunda-feira, entre 10h30 e 11h30 da manhã, é o horário que tem um volume maior de infartos. Por quê? Porque tem aquela clássica do sextou, né? Todo mundo, sextou, todo mundo fica feliz, parece na sexta-feira, por se livrar do ambiente de trabalho, né? E poder relaxar. Daí o sábado e domingo, o sábado, né? Sexta, sábado, enfia-se o pé na jaca, né? Como dizem por aí. Domingo até meio-dia também. Daí, quando chega de domingo para tarde, o pessoal começa a já ficar com uma sensação não muito boa, não muito amorosa, porque começa a pensar e lembrar que na segunda-feira tem que ir para aquele ambiente, que são os seus trabalhos, seus ambientes de trabalho, suas profissões. Só que aquele ambiente não, por vezes, né, não sempre, óbvio, não vamos generalizar, mas na sua grande maioria, dizem os números, não são ambientes saudáveis. Então, o que acontece? Essa soma de pé na jaca com essa tristeza do domingo para a segunda faz com que as pessoas pifem na segunda-feira. O organismo começa a pifar. E isso é, enfim, né? Como levar amor, como levar esse bem-estar, como levar essa escuta, né, para esses ambientes, para esses lugares, né? E, claro, como nós já dissemos, tudo começa em nós. Em Sempre. nós. Sempre, sempre. Hoje só para lembrar uma frase um texto que eu sempre falo, né? Que é dois homens
Barbados, Barbudos, hoje eu tô sem barba, falando de amor numa terça-noite. E hoje um passarinho entrou em contato comigo, me dizendo que um amigo disse isso, como assim? Porque essa pessoa compartilhou nossa live e o amigo disse assim, mas o que dois barbados querem falando? Eu não acredito nisso. E eu precisava Que dividir isso, porque demais, isso cara. isso soa, é muito interessante e vai soar acho, por muitos e muitos anos, talvez ainda, tomara que não, estranho, né? Para muitas pessoas. A gente está se colocando aqui e dialogando, abrindo nosso coração e ouvindo os amigos que aqui cruzam. Aqui ó, a Ritinha entrou, minha sogra amada entrou, minha mãe entrou, e eles vão colocando suas opiniões. Essa troca, né? Da gente usar o nosso tempo para falar de algo tão bonito, eu particularmente acho, tão bom, porque primeira pergunta, né, que eu faço é: imagina se todos os lares da face da Terra, as conversas de café da manhã nesses lares, as famílias tivessem, imagina aquela mesa das famílias reunidas falando sobre amor, falando sobre escuta, falando sobre respeito, antes de cada um sair para os seus ambientes de trabalho, como nós estávamos falando até aqui, antes dos filhos irem para as escolas, antes, ó, minha irmã amada entrou, outra irmã, tem uma coleção de irmãos, né? Tem uma, enfim, um beijo, minha irmã. Enfim, sabe aquelas perguntinhas que vêm assim, eu disse, imagina, todas as mesas dos lares do mundo, falando sobre amor no café da manhã. Os pais educando os filhos a partir do amor, os avós com os netos, o que muitas vezes naturalmente acontece, porque os avós acabam, pelo menos eu acabo vivenciando muito isso, né? Vivi agora no Sul, mais uma vez, essa coisa dos meus pais estarem ali babando, né? E aqui existe uma coisa tão bonita, existe uma troca tão mágica entre vovó, neto, né? Existe uma magia, né, ali. Existe Mas, enfim, é isso. Essa é a minha primeira pergunta da noite. Como seriam os ambientes de trabalho, as ruas, o metrô, dentro do Uber, o ônibus, a entrevista de emprego, a partir de mesas dentro de casa, que o tema, a temática fosse essas pequenas 4 letras e tão poderosas que são amor. Vou te responder buscando aqui na minha cabeça Eu recebi um convite para terça-feira que vem. Eu vou fazer uma palestra online um canal espírita de um amigo que faz um trabalho lindo que chama Mensagens Consoladoras. Até já dei 2 palestras lá para ele e ele me convidou para a terceira. E nessa palestra eu vou falar sobre as 7 leis herméticas, as 7 leis que regem o universo, as 7 leis de Hermes Trismegisto, né? Sim, Que é um o Caibalion. assunto, o Caibalion, exatamente. Sabe que é um assunto que eu gosto muito e que nossos amigos de perto falam muito, né? E por que eu lembrei disso nessa sua pergunta? Porque a lei que mais, todas elas ressoam em mim de acordo com o que eu estou vivendo, mas a lei da correspondência é uma que ressoa muito, a lei da vibração, a lei do mentalismo, essas leis elas ressoam porque elas fazem parte de uma composição que necessita atenção. Mas tem uma lei que é a que eu mais falo sobre ela, que porque eu acho que é a necessária com urgência na vida de todos, por esse mundo que a gente está vivendo, que é a lei do ritmo. E o que essa lei diz no Caibalion? Ela diz que todo sentimento forte, todo sentimento intenso, ele precede o seu oposto, na mesma intensidade. O que isso quer dizer? Se eu tive uma felicidade daquelas. A gente está buscando a felicidade eufórica no mundo de hoje, né? Não é que eu quero uma felicidade, uma alegria, eu quero a alegria, eu quero. Tem que ser aquela felicidade instagramável, né? Eu tenho que ter aquela felicidade que eu consiga traduzir em foto, vídeo, áudio, e até esqueço de viver ela de verdade porque ela foi dissipada, mas é sempre aquela coisa muito intensa. É bom,
Sentir é bom. De acordo com a lei do ritmo, ela diz o seguinte: uma felicidade muito extrema precede naturalmente, pela lei de equilíbrio do universo, uma tristeza muito extrema. Presta atenção nisso, meu irmão. Quando eu busco essa felicidade muito extrema, eu estou buscando para cobrir muitas outras coisas ou para cumprir alguma missão que me foi dada de que eu sou capaz de ser muito feliz, né? Sou, de fato sou. Mas, sabendo que isso vai preceder o oposto, será que o ideal não é eu buscar algo mais constante, equilibrado, com a vibração alta, que seja mantida de acordo com a minha capacidade real de vibrar? Por que que isso veio na sua pergunta do café da manhã? Porque, na minha cabeça, o único sentimento que de fato não precede nada é o amor. Porque o amor ele está acima de todo e qualquer sentimento experienciado nessa vida encarnada. O amor ele é a regra antes da regra existir. Quando eu penso isso, eu penso que se a gente desperta e está preocupado em qualquer coisa que eu vou fugir aqui da alegria e da felicidade, acordei muito preocupado em ser muito eficiente naquele dia. Eficiente no trabalho, vai ser meu dia de realizar. O que vai acontecer na sequência? Você vai passar por um momento subutilizado, né, aquele momento, porque tem o equilíbrio. Mas se eu acordo disposto a falar de amor, compartilhar sobre o amor com os meus, eu acredito que o único efeito que isso vai ter, dentro das leis herméticas, é querer falar mais ainda de amor e inspirar quem eu falei a falar de amor. Eu acho, de verdade, o amor para mim, eu nunca tinha pensado nisso, estou concluindo agora com você, falando sozinho, feito um doido. Eu acredito que o amor é o único sentimento que está acima das leis do universo, das leis herméticas. E sendo assim, o mundo, se as pessoas despertassem querendo falar de amor e falando de amor, só pode ser uma coisa: um mundo cheio de amor. O amor dito, a gente já falou tanto disso, o amor dito tem a capacidade de mudar absolutamente tudo. O amor dito e o amor demonstrado com ação, ele muda a vida de uma pessoa. Nós estamos vivendo um período de crescimento espiritual de muita gente. Quando eu digo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de nós conosco, nossa conexão com o que é maior. Há um crescimento, há uma atenção maior para isso. Ao mesmo tempo, e acho que ainda segue um pouco as leis, a gente está vivendo situações de pânico. Nunca houve tanto suicídio, nunca houve tanta desistência, nunca houve tanta doença mental. Você acabou de falar do trabalho. Trago até um dado adicional que aí já vai para a esperança. A partir de dia 27 de maio, se eu não estiver enganado, 25, 27, entra uma lei trabalhista brasileira no ar que as empresas necessariamente vão ter que desenvolver programas de saúde mental para os funcionários. Lembra quando as CIPAs começaram a fazer ergonomia, que tinha que fazer o parar? Entra naquela mesma lógica. É uma alteração na NR1. Estava estudando isso essas 3 últimas semanas. E já estou acionando um monte de amigo que tem coisa, né, que mexe nisso, para já começar a levar para as empresas, porque as empresas são obrigadas a se adequar a isso. Então você vê, ao mesmo tempo que a gente vive um mundo completamente desequilibrado, ali, embaixo do tapete, na fresta, fugindo da gaveta, tem gente pensando em como aplicar amor nos lugares improváveis. Não sei qual foi a motivação de quem com certeza levantou uma bandeira e foi brigar para que isso fosse real numa lei trabalhista. Não sei qual foi a motivação, mas pouco me importa, porque essa pessoa está trazendo um respiro que as pessoas precisam muito. Porque, olha, eu vou te falar, você pode estar no melhor dia, sempre vai ter alguém que não está no melhor dia. E se ele percebe que naquele lugar que ele trabalha tem alguém fornecendo qualquer mecanismo que ele se sinta acolhido, é uma demonstração de amor.
Se aquela pessoa está com algum pensamento ruim, o extremo é o que a gente falou, são as pessoas que tiram sua própria vida, mas não é só isso. Se a pessoa está com um pensamento ruim e ela se sente acolhida, se essa pessoa sente amor perto, eu te garanto, meu irmão, que essa pessoa é resgatada imediatamente. Se o amor for genuíno, ela é resgatada imediatamente. Então, eu te respondo a pergunta do café da manhã, fui um pouco longe, mas eu acho que é isso. Não, Eu mas acho que o espalhar, qualquer coisa que a gente vai plantar, qualquer coisa que a gente vai colher, a gente precisa plantar. E acho que semear, falar é semear. Então, se a gente fala, a gente colhe. e eu gosto de pegar os pequenos ganchos, né? E você falou de uma das palavras que eu particularmente gosto muito, tem até a ver com o meu trabalho, que é ação, ação, mas não só doação de para os atores, mas ação da prática, de realmente tirar de uma teoria ou até mesmo, como você falaste, que é a gente se isentar ou silenciar acreditando que, que está acontecendo, mesmo sem a gente falar algumas coisas. E, pelo momento que a gente vive, precisa ser falado, expressado, dito, feito. Você falou de uma lei, pensado, elaborado, enfim, o meu sentimento também, baseado em tudo, né, que a gente vem conversando e estudando, enfim, nessa direção, que parece uma coisa, mas vai amor, amor, ai, tem um amor ali do pai e do filho, mas tem um amor, só que a, a minha percepção, quando eu provoquei e falei sobre essa cena, né, é uma cena de um café da manhã em família falando sobre amor, foi justamente por tudo isso que tu trouxe, que é por ver, por sentir, ouvir, às vezes um volume, um ruído grande de discórdia ou de ofensa ou de, como você falou, por mais que tu esteja num dia bom, sempre tem alguém que talvez vai cruzar ali e vai estar num dia horrível, que não teve essa mesa de café da manhã, que nunca viveu talvez isso, que nunca foi dito para essa pessoa, que nunca foi falado, que nunca foi falado em perdão, ou ele nunca foi acolhido. Olha que forte isso, disso está agora entrando nas empresas via lei, quer dizer, via lei, para isso se transformar numa lei, quem foi que fez, nesse momento não importa, mas importa de uma maneira geral, mas assim, o tamanho do movimento que foi gerado para que isso acontecesse, quanto essa pessoa foi, ou um grupo de pessoas foi observando e cavocando esse caldeirão, talvez, de dor, de tristeza, de depressão, como tu falaste, de ansiedade, de angústia das pessoas que vão pelo volume das pessoas que saem das suas casas ou estão em casa infelizes, saem de casa levando essas faltas, né? Vou abrir um pequeno parênteses aqui, mais uma vez voltando ao Rio Grande do Sul, que lá estive, né? Eu lá nas minhas observações que acabam, fiquei olhando lá meus pais, com as minhas filhas. E é interessante, né, que os adultos vão cruzando. Claro que os avós, eu acho que isso é muito mais intenso, quando uma avó está perto de um neto, mas os adultos, de uma maneira geral, quando cruzam por uma criança pequenininha, principalmente vou falar da Súria, minha filha, né, dos 2 para o 3. Com a Inaê também, que já está com 7, mas parece que quanto menor a criança, o adulto fica mais bobo. A criança vai crescendo, o adulto já vai olhando também e se relacionando diferente. Já não dá tanta risadinha quanto aquela criança passa, né? Por que isso? Talvez porque aquela criança vai crescendo e ela também vai se conectando, de certa forma, com esses barulhos do mundo
e vai como se ela estivesse se afastando também daquela forma tão genuína, pura e bela que todos nós passamos um dia. Então, quando os avós, os adultos, os tios, os maiores, veem uma criança pequena, a minha impressão sobre isso, eu fico observando, é como se cada adulto estivesse se vendo ali, ou se relembrando um pouco de si mesmo, da pureza, do amor, da transparência, do não julgamento, da leveza, como você botou a música hoje, leve, como leve, enfim, essa leveza de poder conviver, de poder talvez um homem dizer para o outro eu te amo, sem preconceito que ainda existe sobre isso, sobre o eu te amo, sobre a vontade e o desejo de ir para os lugares de trabalho e as pessoas estarem o mais brilhantes possíveis, porque elas não estão numa casca ou numa capa se protegendo contra um monte de guerras que elas acabam travando nos ambientes de trabalho, que começam muitas vezes dentro dos próprios lares, né? Então, como através desse diálogo, quem está cruzando por aqui, como a gente ir plantando, eu até coloquei, escrevi aqui, como o amor pode e deve, né, morar nas nossas relações cotidianas, no dia a dia, nas coisas mais simples, né? A gente está falando aqui de família, eu falei do café da manhã, tu falou de uma lei lá no trabalho, e como que a gente permite, sente, age, a palavra ação de novo, voltando, como a gente age e dá passagem para esse amor, como a gente consegue perdoar talvez um filho, sei lá, um pai perdoar um filho perdoar um pai por uma palavra que saiu atravessada em algum momento. E quantas famílias, talvez, quantos amigos aqui, quantas famílias, quantos pais e filhos já não trocaram, às vezes, palavras, né? E a gente sabe que a palavra tem poder e a palavra machuca, e muito, mas como talvez dar passagem, permissão para esse amor daqueles meninos e meninas que todos nós fomos, vivemos e sentimos, e a gente sentia de uma forma leve, leve, parece que vai colocando uma pedra na mochila, outra, quando vê as mochilas vão ficando pesadas e as pessoas estão no trabalho pesadas, estão em casa pesadas, estão tristes, né? Como resgatar, como dar passagem para esse amor no dia a dia, nas coisas simples. Olha, meu irmão, eu te ouvindo, começo a pensar o seguinte. Bom, a gente fala muito das nossas crianças, né, das nossas Sim. próprias, que a gente carrega dentro da gente, nossa composição. Eu penso muito que para a gente se conectar de fato com essa criança interior, com essa essência, a gente precisa de dois mecanismos muito importantes. O primeiro deles, a criatividade. A gente vai perdendo a criatividade por uma razão que eu chego no meu segundo gatilho, que é não ter medo do ridículo. Quanto mais medo do ridículo, menos criatividade. Quanto menos criatividade, mais longe fica a nossa criança. Porque a grande magia de ser é criar. Para eu não virar simplesmente um passante da esteira do The Wall, para eu não ser só uma peça engravatada naquela esteira, eu preciso ter a coragem de criar o meu destino nessa encarnação. A minha vida foi quando você resolveu sair do Ciane engravatado, cumprindo a missão que foi dada, para ser o Ciane de volta à criatividade, à arte, à capacidade de amar. Você provou e prova, e eu não sei o quanto você tem a ciência disso,
eu te visitei você e a minha irmã Jaque e minhas sobrinhas, ainda no trailer, eu não sei se vocês têm a real dimensão do que é para uma pessoa que está em reabilitação, voltando para a criatividade, como é meu caso. Não sei se você sabe qual é o impacto de chegar naquele mundo que vocês tiveram coragem de construir. Por quê? Esse mundo que vocês tiveram coragem de construir, ele é baseado em resgate de criatividade, sem ter medo do ridículo, esbanjando amor. Ah, mas o Oceania é um abraçador de árvore. Eu vou te dar mais 20 sementes para você plantar, mais 20 árvores para você abraçar mais apertado. Talvez eu não tenha a capacidade ou a coragem de chegar até onde vocês chegaram, mas só de eu ter a inspiração de ver de perto a forma com que vocês encaram e tomaram a decisão de encarar a vida, foi uma grande motivação para eu tomar meu caminho de volta para mim mesmo. Assim como foi reencontrar a Polly, assim como foi reencontrar o meu lugar de pai com o Miguel, todos esses momentos me fizeram dar de cara com uma parede que era para eu ter ficado sufocado, mas a parede parecia que tinha mola, porque eu batia e já virava de costa e imediatamente falava, volta, volta porque é possível. E eu acho que a única forma que a gente tem, de fato, de desconstruir para reconstruir alguém é através da inspiração. E a inspiração não se faz com palavras, a inspiração se faz com atos. As pessoas que são tocadas pelas nossas lives, pelas nossas conversas, elas não são tocadas pelas nossas palavras, elas são tocadas pelos nossos atos, pelo nosso ato de vestir a cara de pau, dois barbados, aqui na terça-feira à noite, para falar de amor. Uma live necessária, adoro, adoro, né? Nossas borboletas. Esse slogan é bom, hein? Sabe que eu e Polly estivemos aí numa viagem também, dessas que vocês gostam tanto, né? Que a gente dirigiu bastante. E uma coisa que me encantou, e eu ficava comentando com a Polly, até meio chato, repetitivo, que eu ficava, gente, mas não para de ter borboleta e não para de ter uns insetos diferentes na estrada. E a Polly me respondeu uma coisa que me pegou muito, que eu nem falei isso muito com ela, mas ela respondeu, nossa, como era na nossa infância, né? Porque na nossa infância a gente pegava a Dutra, Fernão Dias, não importa qual estrada, o nosso para-brisa ficava todo cheio de bichinho, né? Que dó, né? Era um assassinato, né? Mas assim, olhando pelo lado bom, aquela quantidade de natureza que estava ali e que encantava as nossas viagens. E nesse trecho específico que a gente fez, que não foi curto, tinha esses bichinhos o trecho inteiro, inteiro. E a sensação que eu tive quando eu os visitei a primeira vez era meio essa. Eu estava num lugar que eu podia sentir a minha infância. Eu podia sentir que a minha criatividade ali era respeitada e bem-vinda. Era quase arrancada de dentro de mim, para falar a verdade. Quando eu escuto um áudio seu para mim, meu irmão, que no fundo a Súria grita, tio Bruno! Cara, assim, não pode ter presente que me toque mais profundo que esse, entende? Ou quando a Inaê vai te entregar um presente que eu mandei, que a minha irmã Jaque fez com tanto carinho, o intermédio, e a Inaê vai entregar com tanta surpresa e com tanta vontade, me representando, entende? Entende o que é uma criança de 6 para 7 anos me representar na entrega de um presente entusiasmada? Esse mundo, hoje, existe nas famílias que ainda preservam esse mundo. É meio redundante, mas acho que você me entende. Para que alguma coisa exista, ela precisa ser preservada. E tanto o café da manhã falando de amor, quanto a vontade de fazer com que o amor prevaleça no mundo, é um trabalho de atenção,
porque deixou de ser natural. A nossa natureza, ela passa a ser controlada por um monte de ímpetos e incentivos e a gente é bombardeado o dia todo por informação vindo de todos os lados, necessidade de olhar se está tudo bem no celular, se chegou alguma coisa, se alguém precisa falar comigo, e aí quando eu olho eu já não sei mais por que eu peguei o celular, e aí eu abro a rede social porque eu tenho o hábito de arrastar o dedo até aquele lugar, e aí venho 2 stories e 4 publicações, 5 são propagandas, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu não falo, meu Deus, o que está acontecendo, é normal. Então, para eu construir o Casulo Azul, eu precisei visitar o Casulo Azul. E eu vou ser eternamente grato a você, a Jaque, a Súria e a Inaê, por terem me permitido retomar o meu caminho para mim mesmo através de um exemplo concreto, que é a não, o não receio de ser ridículo, a eterna busca pela criatividade mais extrema e, mais do que tudo, a demonstração de amor acima de qualquer outra coisa. A gente acabou a live, posso chorar aqui já? Pô, que isso, bicho? Que isso? Uma água. Ó, já recebeu uma mensagem. Oi, papai. Oi, tio Bruno. Boa live. Eu te amo muito. Da Inaí. Ai, meu irmão. Ai, bom, ó, tô lendo aqui, eu almocei semana passada com Venga e chorei, simples assim, me emocionei, ponto, senti. Sabe quem mais estava nesse almoço? Ah, O Zé, do o Salve. Zé! Salve. Você Ah, que... imagina, você imagina. A gente lá tratando de coisas super importantes. Tati é uma irmã de tantos anos, tão importante, em tantos aspectos, que de fato ela teve um lapso de choro lá na conversa. E E eu acho que esse choro, Tati, vem desse lugar da gente lembrar da coragem. Eu tenho uma sorte gigantesca, gigantesca no mundo, porque o universo colocou na minha vida a Polly que me lembra disso todos os dias. E ela lembra sem fazer força, que ela lembra só na ação. Né? Eu até acho que ela pensa assim, não vou falar porque não precisa, e não precisa mesmo. E eu sou tão sortudo, que além dele ter colocado a Polly, alguns meses atrás, antes de eu ter reconhecido a Polly, ele colocou Ceane, Jaque, Naê, Súria, Jaime, alguma coisa boa e certa eu estou fazendo. né? Ai, meu irmão, olha, vou eu pegar, vou pensar em uma das tuas palavras, falas, e vou pensar os bichinhos no para-brisa, que eu acho que enquanto estivermos vendo, sentindo, percebendo bichinhos pelo para-brisa, se agindo e, e ativando esse nosso olho para ver borboleta, para ver uma planta, para ver um vizinho, para um som de uma criança ao fundo de uma ligação emocionar, a gente se permitir, como eu falei um tempo atrás, dar passagem para essas coisas tão simples do nosso dia a dia, eu acho que a necessidade da gente também, mais uma vez, a palavra ação, né? Da gente agir, da gente intencionar, da gente procurar de alguma maneira essas pequenas coisas, porque elas estão aí. É que acho que a gente talvez trocar uma lente, né? Talvez tirar a lente da pressa, da, das
dos deveres, né? Ó, troca a lente, faz ação, isso. Trocar a lente da pressa, dessa urgência de, ou por resultado, amanhã, lembrando, você vai dar mentorias, 20 horas, falando sobre liderança, estejam lá. Porque é isso, a gente vem, o nosso mundo sempre passou e sempre vai passar por grandes mudanças, né? E a gente está no ápice de uma grande também. Eu acho de ressignificar, de rever como nós, e daí é isso, eu acho que é o espelho, né, que tu sempre muito bem fala, como a gente se olhar no espelho, porque é sempre e sempre vai ser, vai começar e vai terminar a gente com a gente, né? Porque não é, ou, acontecem coisas lá fora, mas o lá fora sempre é um reflexo do que eu estou alimentando, permitindo, provocando em mim mesmo, né? Então, quanto mais você se abre para ver os bichinhos do para-brisa e lembrar da tua infância, mais bichinhos aparecerão, né? Acredito que sim. Então, Quase a lei da atração, né? Que tanta gente critica e está tão descarada a nossa cara, né? é isso. Eu acho que convidar os bons sentimentos, pensamentos, intenções, mesmo, mas no meu trabalho está difícil, na minha casa, meu marido ou meu filho, ou eu acho que existe mais uma vez a ação da gente não, por mais ser como o bambu, né? Por mais que possamos, em muitos momentos, como todos nós, seres humanos, vivemos e passamos, que é de, às vezes, a gente até enverga, mas não quebra. E eu acho que esse vento que nos traz de volta, né, depois dos grandes temporais, é esse convite, né, desse amor, desse simples, desse cotidiano. E, como a gente iniciou falando até mesmo da questão das empresas, das casas, isso está inserido em todo o canto. É, é, é mesmo uma mudança, né? Como aqueles botõezinhos ali, sei lá, do videogame, ou botão, hoje em dia falando dos carros mais atuais, tudo é muito automatizado, né? É só trocar aquele giro do cofre, né? Que faz tic, tic, tic. É trocar para antes eu olhava tanto para cá, quem sabe eu abro essa janela aqui de uma forma mais simples, né? Vou abrir essa janela para ver o que ela está querendo me dizer, o que eu posso resgatar com os bichinhos do para-brisa. Quem eu preciso, talvez, eu acho que quem eu preciso perdoar, quem eu preciso e gostaria de escutar, né? A Jana falou ali, trocar a estação, é isso, trocar a estação do nosso rádio, né? Não querer trocar a estação dos outros, mas do nosso rádio, pessoal, sempre. Porque é a única que a gente consegue, né? Sem dúvida. E se a gente, né, mexendo em nós mesmos, assim, enfim. E quando a gente coloca energia para tentar trocar a estação do rádio do outro, a gente está desperdiçando duas vidas. A gente está desperdiçando a nossa e interferindo na do outro. Esperar do outro que o outro não tenha a entregar é um excesso de angústia e ansiedade do seu lado e um não pertencimento do lado do outro, porque o outro não tem para dar. Então, olha que eu acho que demanda tanta responsabilidade construir relações humanas, e aí eu volto para relações genuínas, não importa se no mercado de trabalho, no mercado pessoal, na vida pessoal, não importa. A relação genuína, ela demanda troca de verdade, mas ela demanda uma coisa muito importante, que é o respeito pelo outro. O outro é o que ele é e está em constante evolução. Às vezes, a evolução dele é voltar para si mesmo, como eu falei de mim. Às vezes, o grande processo evolutivo
é reaprender o seu próprio caminho. E às vezes esse caminho é uma baita de uma curva gigante que vai ser muito mais longa do que você esperava numa linha reta, mas aprendendo a valorizar e curtir essa caminhada, ela é muito mais importante que a chegada, e a gente já falou muito disso aqui também. Sim. A Jana, acredito que é sua amiga, ela escreveu aqui: gratidão, Bruno, por traduzir um sentimento que nem eu estava conseguindo compreender sobre o assunto trailer. Que bom que de alguma forma, Jana, o que eu falei, eu meio que deixei a boca falar, né? Tem hora que a gente não bota o filtro e a coisa sai, e eu gosto quando isso chega em alguém de forma espelho, né? Que alguém consegue refletir uma fala por ter sentido alguma coisa parecida. Mas é o que a gente estava falando dos bichinhos no para-brisa, é a gente se permitir não ter o senso do ridículo em se expressar. Por quê? Muitos já pensam, são dois barbados ridículos falando de amor na terça-feira. Aí entra para ver e tá vendo um falar para o outro que, nossa, eu te amo, você me inspira, você me fez... Fala, mas ridículo, gente, ridículo. Que bom, sabe? Sabe o que eu queria deixar aqui uma provocação para as pessoas que vão indo e voltando na live? É difícil ficar numa live no Instagram, né? Eu sempre penso isso, que eu entro muitas vezes, eu assisto os chás com a Jaque, eu assisto os papos que vocês fazem e tal, e aí eu fico assim, gente do céu, porque a live ela não te deixa fazer mais nada. Olha que exercício incrível, né? Você ficar focado num assunto só. Mas eu queria dizer, se alguém que está aqui nos escutando tiver alguma pergunta, só que não uma pergunta que a gente tenha a capacidade de responder, porque não é o nosso propósito, a nossa intenção aqui, mas alguma pergunta que nos inspire a discutir alguma coisa, eu acho muito bem-vindo, Sim. porque a gente está falando de amor, a gente está falando de senso de ridículo, de criatividade, de bichinho no para-brisa, de café da manhã falando de amor, de liderança em desconstrução. Seria bem bom se alguém falasse alguma coisa aqui para puxar um fio para a gente. A gente tem milhões de fios, mas eu acho que é uma forma das pessoas também criarem mais incentivo em seguir assistindo a live sem ter aquele ímpeto. Tem que ver o WhatsApp, deixa eu ver meu feed, deixa eu ver meus stories, deixa eu jogar um joguinho, deixa eu abrir o meu outro lá que tem TikTok, vou olhar meu e-mail e, É né, isso. pedir comida no Pergunta, iFood. perguntem, porque a gente, quantos assuntos a gente já falou aí, de bichinho do para-brisa é ótimo. Ai, Eu não sei, sabe, ó, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Você sabe que eu tô lançando 2 livros esse ano, né? Eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, por favor. E eu quero te dizer que um dos meus livros, então, o Líderes em Desconstrução, Cultivando Relações Genuínas no Mercado de Trabalho, ele é um livro que tende ao técnico, mas me conhecendo, você sabe que ele não vai ter muito de técnico, né? E eu vou lançar o Ensaios sobre o Tempo Não Linear, meu novo livro de poesia, né? ensaio sobre o Pra, tempo não linear, olha que mágico isso. esse é o novo livro de poesia. Ele sai primeiro, ele vai sair agora mês que vem, em abril, e o Líderes em Desconstrução vai sair em junho. Mas eu queria te perguntar se você tem ideia de quem é que vai escrever o prefácio do meu livro de poesia, junto com Jaime Monjardim. Se eu tenho, Você sabe quem é, não? eu, se eu É sei, você, cara. Olha só para ver se você estava atento. claro, anuncia, Só- avisa para as pessoas que tu me convidou, fiquei honrado, emocionado de poder escrever o prefácio do teu livro, bicho. Nossa, coisa, enfim, a gente tem que divulgar esse teu livro logo, porque é incrível, eu tive o presente de poder, lá atrás, quando tu me enviaste ele, eu poder ficar bebendo, né, na fonte das palavras, tuas vivências que tu compartilhou. A Jaque, eu lia uma e dizia, Jaque, olha isso! Jaque, enfim. Não, enfim, não, é para falar do livro, até me perdi aqui, porque fiquei Não, confuso. na verdade eu estava fazendo só um anúncio para dizer que você e o Jaime vão escrever o prefácio do meu livro. E sabe que legal, cara?
sabe aquela nota mais curta que fica na contracapa do livro? Ah, Quem vai escrever vai ser o nosso amigo Edson, que fez a live com a gente, que é o editor-chefe da Isto É. caramba, que legal, bicho. Então, assim, cara, esse livro ele é uma potência, porque ele é isso, né? Ter a coragem de expressar os seus mais profundos sentimentos com a esperança de que quando alguém lê aquilo, de alguma forma, seja como um anzol, né? Uma boia ou algo que a pessoa possa se agarrar por alguns segundos e que ela possa se teletransportar para algum lugar que é só dela. Porque, com toda certeza, o que eu escrevi, ou a razão que me fez escrever, não vai ser o que vai tocar na pessoa. Mas o que vai tocar na pessoa vai ser motivado pela razão que me fez escrever. É o contrário. E olha que bonito uma pessoa encontrar nela algo que eu não faço ideia que existe, mas que dentro dos meus eus, eu permiti que de alguma forma ela acessasse aquilo que estava escondido. Daí esse é uma outra live, né? Porque daí, assim, o, o livro, as palavras, essa extensão, assim, eu escrevi o meu, que você falaste também. Eu tenho recebido tanta coisa, tanto retorno, assim, super interessante, super. Então, você É fala dele, por favor. é mágico demais, assim, mas é justamente isso, aquilo que nós acreditamos, né, irmão, e vivemos. Nós todos, por mais que estejamos aqui como indivíduos, nós somos todos uma coisa só, uma energia, né? E cada um com as suas cores e a gente se complementa, né? Então, quando tu lança uma palavra aí, é uma palavra que precisa ser transitada, circulada por pessoas precisam ver aquilo porque aquilo está inserido nas casas, nas pessoas, é uma coisa só, assim, é bonito, assim, e o livro, agora eu estou vendo minha primeira experiência com o livro, meu primeiro livro, e, e o meu é justamente, a gente falou em criança, é um resgate, né, dessa infância que nós vivemos, a infância do brincar na terra. O livro eu criei baseado na primeira infância da Inaê, lá no trailer, uma infância de quem brinca com terra, brinca com minhoca, brinca com folha de árvore, fazendo com galho, fazendo cavalinho, respira um ar puro, coisas assim que nós lá atrás vivemos e hoje em dia até é raro crianças que consigam viver e conviver e ter seu dia a dia brincando no natural, que é a natureza, né? Ter contato com o brincar livre, tomar banho de poça de lama, as coisas mais simples da vida, as coisas mais bonitas, as coisas mais gostosas, das memórias, né, que a gente tem, não são os eletrônicos, não são os brinquedos que fazem tudo, não é nada disso, né? É, os brinquedos estão aí, que é a natureza, que é, tu falou em criatividade, que é a criança imaginar que aquele galho ele é um cavalo, aquele galho é um avião, aquele galho é isso. Assim, então, eu fui inspirado, intuído pelo divino aí para poder observar minha filha por 6 anos. E nessas observações eu consegui trazer em algumas linhas ali um pouco do muito que eu pude viver e conviver com ela. Já estou escrevendo o segundo, que é quando vem a Súria, né? Obviamente eu tenho que contar a história das manas. Não tem como. No trailer, esse lugar que você conhece bem, eu queria, na verdade, eu fiquei com uma coisa, com uma pulga que tu soltou uma proposta de pergunta. Eu acho que a Jana fez uma pergunta, eu não queria, né? Não foi? Foi. Também. Enfim. Eu acho que a gente tem que abrir uma outra live até para a gente falar e para a gente mergulhar mais nos nossos livros. Eu acho que tem muito para a gente falar sobre eles. Mas então, antes de ir para a pergunta da Jana, você, por favor, você pode falar o nome do seu livro? Porque Ah, o nome do meu livro é A Menina, o Trailer e a Floresta. E ele é encontrado em qualquer plataforma, é Americanas, estante virtual, nem para as crianças. Me convidem para ir para fazer leitura no grupo de crianças, nas escolas, nas ruas. É isso que eu quero. Eu quero rodar o Brasil e o mundo conversando com as crianças e lendo ali sentado embaixo de uma árvore,
sabe? Um bando de crianças eu lendo livro, a gente rindo, as crianças fazendo borboletas com folhas. É isso, bicho, assim, eu acredito e vivo isso, assim, porque a beleza está nisso, nas coisas mais simples, assim, Dizem que, enfim. dizem que borboleta é uma folha que dança, né? Borboleta é uma folha que dança, é isso, né? Aí na capa do livro tem uma borboleta, inclusive. Aí. Então vamos aqui, vocês concordam que o amar é servir? Essa live, por exemplo, é um servir na visão dela. Você Ah, concorda? eu concordo que o amar é servir, e eu vou trazer já que trouxe essa palavra que eu gosto tanto, que é o servir, e eu vou trazer, Jana, como eu vejo e vivo isso. Eu divido o servir de três maneiras. Acho que eu já falei sobre isso, mas vale, que é, eu me sirvo, eu preciso me servir. O que é eu me servir? Eu preciso fazer coisas para minha pessoa todos os dias. Quais coisas são essas? Eu preciso preparar meu chimarrão, talvez ali no meu tempo. Eu preciso folhear um livro que eu gosto. Eu preciso mandar um recado para um amigo, para um ente querido, falar. Eu preciso olhar uma borboleta que está cruzando e usar o meu tempo para observar aquela borboleta. Eu preciso abrir as portas da minha casa e sentir o ar. Eu preciso me encher de presentes. Isso é eu me sirvo. Porque quando eu me sirvo, eu consigo servir os meus. São os meus? Quem está no meu núcleo, quem está dentro do meu quadradinho aqui da casa, minhas filhas e minha esposa. Quanto mais eu me sirvo, mais eu consigo servi-las. E o terceiro servir que eu pratico é humanidade. Como eu sirvo a humanidade? Escrevendo livros, usando meu tempo aqui nessa palestra, nessa conversa, nesse diálogo com esse meu irmão amado e com todos que por aqui cruzam. Eu sirvo fazendo novelas, eu sirvo fazendo peça de teatro, eu sirvo em palestras, como eu falo, artistas humanos que eu faço por aí, eu sirvo sentado na calçada, conversando com alguém que passa. São os três. Eu, os meus e o resto do mundo. Isso para mim é muito forte e eu, de alguma maneira, eu procuro executar isso de forma consciente todos os dias. Ação. Eu preciso ter ciência que eu peguei o telefone, liguei para minha irmã, estou me presenteando, estou trocando com ela. Isso tem que estar claro para mim. E essa live, por exemplo, é um servir, como a Jana falou. Enfim, é isso, meu irmão. Por favor. Eu estou com você, eu só inverteria aqui a ordem do que está perguntado. Se amar é o servir. Eu acho que servir é o amar. E nessa ordem, de dentro para fora, partindo de nós, indo para os mais próximos, chegando nos próximos dos próximos, até que isso atinge o universo. É engraçado. O hino da minha escola de infância começava com servir, amar. Lembrei agora, que veio do nada essa história, olha que doideira. Nossa, é tanta coisa que passa na cabeça, né? Eu te escutando aqui sobre isso. Principalmente, eu acho que esse esse ciclo que você repete tanto, que é o cuida de você, cuida dos próximos, cuida dos próximos dos próximos, dos próximos dos próximos dos próximos, você vai naturalmente cuidar do mundo. Mas, bom, a Tati falou o que eu repito tanto. É muito importante que a gente doe o que a gente transborda. Aí eu tento enxergar o meu peito mesmo como um vidro, uma cuia, um pote d'água, né? Se eu transbordo aquilo, o que eu vou dar para o outro é rico. O que eu vou dar para o outro é luz, é amor. Se eu deixo aquilo minguar e ficar só no fundinho, imagina um pote de barro, né? Eu vou pegar aquela água sujinha de barro e vou dar para o outro. É ruim? Claro que não é ruim. Mas eu estou ficando sem e eu estou dando para o outro aquilo que não está tão iluminado, não tá, não... Tem amor no gesto. Mas falta um todo, falta um cuidado, falta o básico,
Falta o básico, que é dar o que transborda. Eu tenho isso muito forte, isso fortaleceu muito depois de você também na minha vida, meu irmão. Bastante, porque é uma discussão constante nas nossas vidas, né? É, eu, eu venho pensando, principalmente agora nessa fase de finalização de livros, né? E são, de verdade, são dois livros que muito complexos no sentido de nascimento. Você sabe bem, o ensaio sobre o tempo não linear, ele está pronto, tem 2 anos. Sofreu algumas alterações, algumas, mas está ali, é aquele livro com algumas pequenas modificações. É um parto, né? É um grande parto. E somado ao Líderes, que não estava previsto para esse ano, mas veio essa coisa toda e gente me ajudando, querendo fazer junto, a Auge Books, né, a editora que me chamou e falou, cara, quero muito lançar os dois e estamos lançando os dois juntos, então os meninos são incríveis, fica aqui uma menção a eles, Auge Books, vale muito ver o que eles estão fazendo, tem muita coisa legal. Quando a gente se movimenta nesse processo que é esse parto todo, começa a acontecer umas coisas muito legais, que é a aproximação dessa editora que eu não estava esperando, que é de novo um convite lá na feira de Tiradentes que vai acontecer agora de 9 a 13 de abril, onde eu vou lançar os dois livros. Na verdade, vou lançar o ensaio sobre o Templo Não Linear e vou pré-lançar o Líderes. E sabe o que surgiu ontem? Foi ontem de manhã, se eu não estiver enganado. Nessas minhas conversas, da mesma forma que eu te liguei, irmão, eu falei assim, oh, eu queria muito que você e o Jaime fizessem o prefácio do livro. E que eu não tinha dúvida que vocês iam... O Jaime até tinha alguma dúvida, porque tá na correria, aquela coisa, e eu precisaria do prefácio em 2 dias. A propósito, seu tempo está correndo. Mas Amanhã assim, está. os dois os dois toparam, o Jaime já mandou, tá a coisa mais linda, fiquei emocionado, chorei. E ontem de manhã eu recebo de presente a capa do meu livro, feita pelo Daniel Condo. E aí, cara, eu falei, não é possível, assim, a hora que chegou essa capa, em breve eu divulgarei, eu lembro que eu recebi, mostrei pra Polly, assim, a gente olhou um pro outro, eu gosto da Polly por ter esses comentários muito assertivos, ela falou assim, óbvio que tinha que ser dele, né? E a hora que eu vi, eu falei, mas é óbvio que tinha que ser dele, lógico. Quem não conhece o Daniel Condo, por favor, desligando a live aqui, Daniel Condo com K, vá conhecer, porque cara, é muito espetacular. Ele lançou 2 livros com o Gilberto Gil, lançou o livro com a Bela Gil, lançou com o Djavan, é, participou do último livro sobre a vida, os 2 livros sobre a vida do Cazuza, feitos com a mãe do Cazuza. Daniel, assim, ele faz umas coisas, ele pegou a letra de Açaí, do Djavan, e transformou em páginas de design. E as pessoas brincam tanto, né, da dificuldade de entender aquela música, e quando você passa pelas imagens do Daniel, fala, nossa, mas é simples, é genial e simples. Então, ganhei esse presente, irmão. Então, eu quis trazer isso, primeiro, obviamente, para falar mais um pouco do meu livro, que eu não sou trouxa, né? Mas, Maravilhoso. mas eu, de verdade, quando chegou, muitas vezes chegam alguns designs, né, de sugestão pra gente, não sei o quê, a gente bate o olho e fala, pô, tá bonito, será que é isso mesmo? Cara, o dele chegou, mas chegou assim, sabe aquela roupa que você veste foi feita pra você, assim? Oh, meu Deus do céu. Muito linda, E é assim feita para foi você. com... pra você. E assim foi com o prefácio do Jaime, e assim eu sei que vai ser com os dizeres do Edson, e sei que vai ser com o seu prefácio. E foi assim com as poucas pessoas que me ajudaram a revisar esse livro, tendo você como revisor principal, e você sabe disso, inclusive, na menção de estar lá como revisor, né? Então, eu, eu só quis trazer isso para, além de divulgar meu livro, dizer que depois de retomar o meu caminho de volta para a minha criatividade, sem medo de ser ridículo,
de volta para a minha conexão com a espiritualidade, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente toma coragem de fazer isso, o universo se encarrega de entregar para a gente o que já é nosso. Foi quando você surgiu na minha vida, quando a Jaque surgiu, quando as meninas surgiram, foi quando a Polly surgiu na minha vida. Foi quando algumas pessoas no trabalho ou de trabalho, que têm valores muito parecidos comigo, surgiram na minha vida. Foi quando o Salve e o Zé surgiu na minha vida. Tudo isso foi acontecendo nos últimos 2 anos. Então, não é, ou melhor, eu vou até dizer que é. Tem um amigo meu, chama Pai Antônio, ele chama. Ele fala uma coisa que ele fala assim, engraçado, deve ser coincidência, né? Então, Deve ser coincidência, é ótimo. deve ser coincidência. Conheço bem. Acho que a gente está indo para o fim da live, né? Acabou de bater 1 hora aí, Eu né, cara? A gente é muito acho que a gente regrado, né? acho que a gente está precisando terminar hoje, né? A conversa é boa, né? Isso aqui, ó, pega esse gaúcho, esse mineiro, eles ficam proseando até altas horas, mas é que é tanta coisa bonita, né? E fazia tempo que a gente não falava. A gente falou em dezembro e fechamos a banca, a nossa feirinha. Agora abrimos novamente para trazer aqui as impressões, as sensações. Eu acho que você falou, eu falo sempre sobre isso, as provocações, né, relacionadas a esse convite. Acho que são dois. Um é o convite do nosso auto-observador, da gente se auto-observar e se convidar, pegar o gancho da Jana que eu falei do servir, para a gente se amar mesmo mais e se amar até doer. Eu acho que é necessário. Quando eu trouxe a questão do café da manhã, é porque eu ainda acredito e vejo, não só porque eu faço cenas, né, mas é porque eu vivo isso na prática e eu acho tão importante os rituais, não estou falando de religião, os rituais simples. Quando tu reúne pessoas numa mesa para um café ou para um almoço, ou senta numas cadeiras, como eu tive agora por esses dias com meus pais lá, tomando chimarrão e dialogando, quando a gente se predispõe a se relacionar de verdade, sem medo do ridículo, sem medo do julgamento. E isso é trabalhoso, né, meu irmão? Porque, de certa forma, como eu disse aqui em algum momento, todos nós vamos crescendo, os adultos, né? Vamos nos tornando adultos. E os adultos, como tu disse, não querem ser ridículos, então vão perdendo a criatividade. Então os homens têm que ser sérios, dois homens não podem falar de amor, porque isso é esquisito. A gente tem que prover o sustento da família, e tu tem que fazer isso, e tu tem aquilo, e daí tu tem que, tu tem que. E daí todo mundo tem que tanta coisa que esquece apenas de ser o que é, né? Ser o que é daquela aquela pureza, aquela beleza de ver os bichinhos no para-brisa que a gente falou aqui hoje. Então, assim, e o como é agindo, ou em café, ou em almoço, ou em ligação, mas eu acho que tem que ser tem que ser escolhido isso diariamente. Acho que a gente vive um momento que passou o tempo de tá subentendido, não, eu te amo, meu filho, eu te amo, ou precisa de mim, amigo, precisa de mim, pai, mãe, perdão, filho, trabalho, chefe, ou sabe, a relação amanhã você vai falar disso, né? Amanhã você vai entrar no assunto da liderança, mas assim, de uma certa forma, essa coisa mais, as relações mais horizontais, menos verticais. E isso em todos os sentidos, né? Em todos, da casa, dos pais com os filhos, no trabalho, enfim. Meu amigo, meu irmão, eu estar aqui contigo sempre é um grande aprendizado e uma forma da gente matar um pouco a saudade, porque a gente troca recados durante os dias, a gente às vezes se liga
mas poder estar aqui sendo ridículo contigo na terça-feira à noite é tão bonito, é tão gostoso e que a gente sabe que a gente só vai fazer isso cada vez mais e mais e com desdobramentos diferentes. E assim seja, assim é. E fique claro que a gente acabou de decidir que a gente vai escrever um livro junto chamado Seja Ridículo. Tá combinado? Seja ridículo. Um livro juntos, pronto. Você acha que será que não tem? Deve ter um livro. Ou a Jaque sugeriu o nome, então pode ser Seja Ridículo. Aí cultive os bichinhos no para-brisa. Bichinhos, olha, bichinhos no para-brisa é ótimo. Esse nome eu gosto. Hein? Bichinhos no para-brisa. Esse nome a gente pode fazer levantar uma votação, uma enquete para as pessoas. O nome do nosso livro vai ser como? Bichinhos no para-brisa. Eu gosto. O meu voto é Bichinhos no para-brisa. Eu acho lúdico. Eu me identifico com bichinhos do para-brisa, porque isso me remete à minha infância também. Eu acho de muita gente que aqui vinha aquele para-brisa, um monte de inseto colado ali depois das estradas. Falando em estrada, ontem eu olhei para minha filha as memórias. Depois da gente ter rodado de carro, né, que a gente tem esse hábito, 1.600 quilômetros, a gente chega, eu olho e digo, minha filha, um dia você vai estar dirigindo o teu carro e tu vai olhar pelo retrovisor, tu vai ver tuas filhas ali atrás, e tu vai dizer assim, meu pai fazia igualzinho comigo e minha mãe. Nos colocavam no carro e viajavam com a gente. Eu estou falando isso porque eu associei com os bichinhos do para-brisa, né? Que é, muitos bichinhos vão surgindo, sujeira e coisa, e eu fico olhando elas no retrovisor ali, e a gente fica, e elas ficam falando das vacas, dos bois, e isso acontece há anos, há 7 anos pelo menos com a Inaê, né? E é uma coisa tão, tô dividindo isso aqui, aquela história, as coisas que vêm, né? Sem pensar, mas assim, é tão puro, é tão simples, mas é tão mágico, é tão gostoso ver elas dormindo e acordando, e falando, e brincando, e comendo, e pedindo banana, e assim, é uma provocação que eu e a Jaque realizamos enquanto pais, parceiros, casal, de botar o pé nas estradas com elas, tu sabe bem, porque a gente já tantas vezes já nos encontramos de carro por aí também, mas justamente para cultivar essas memórias e curar em nós a criança que precisa ser curada. Enfim. Te amo, meu irmão. Te amo, irmãos. Fica com Deus, fica bem. Vamos fazer os cafés da manhã de amor com os nossos. Isso. E, bom, vou deixar aqui lá na bio do meu Instagram, porque esse link que você deixou fixado é muito. Acho que nem dá para copiar, né? Porque fica fixado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou botar lá na bio do meu Instagram esse link. E quem tiver vontade é um link que vai te fazer entrar só num grupo de WhatsApp. Não tem nada Explica aí. demais. Explica porque eu ia falar sobre isso, me empolguei agora, que era a última coisa. Explica o que é esse link para quem chegou agora. Fala aí. É isso, o link vai estar lá na biozinha do Instagram, na minha bio. Clicou no link, vai te levar para um grupo de WhatsApp, onde vão ter as orientações para participar da mentoria de amanhã sobre liderança em desconstrução. Isso. Eu recomendo, porque precisamos de líderes com coração. E os líderes Desconstruídos. Oi? Oi? Desconstruídos. Líderes desconstruídos. No café da manhã com as suas famílias. Vendo bichinho no para-brisa quando Vendo der. bichinho no para-brisa. Um beijo, amados Beijo. que por aqui cruzaram e, enfim, uma linda noite. Até daqui um pouquinho. E amanhã eu tô lá às 20 horas. Oba, fechou. Um beijo. Beijão. Meu irmão. Beijo, amigos.